Deus! Voltamos, é isso mesmo, Edmir? Segunda temporada do Dupla VIP no ar. Mas assim, não era só aquela temporada? Então, Edmir... Era só aquela. O que tá acontecendo? Nós achamos que era só aquela temporada. Mas o povo pediu. Quem tem razão, amor? É o povo. É o povo, mas socorro, Deus. Pai, por que me punes? Você sabe por que você é punido. Você sabe. Não vem com essa não de conversar. Não coloca Deus nessa conversa. A gente mal Jesus, começou. de novo. Uma temporada, 3 meses. Agora inventaram mais uma temporada de mais 3 meses ao lado desta moça. Não, você tava com saudade. Eu sei. Gente, ele não suporta. Sabe por quê? A gente é tão amigo de tanta coisa. A única pessoa que eu confio de estar sentado aqui do lado, falando as coisas e brincando, é esse ser humano. Parece que ele é chato. Eu sei que você sabe que ele é chato. Mas ele, no fundinho, bem lá no fundinho, ele é muito legal. Denorex parece e é, né? Sabe aquele começa e depois melhora? Não aconteceu. Não vai aqui no rolo. Dupla VIP, bom, primeiro, gente. Toda brincadeira. A gente se falou muito, já era pra gente ter começado Já antes. era pra Mas ter graças voltado a Deus a gente tava com muito trabalho que paga as nossas contas, né, Edmir? É verdade. E aí a gente quer fazer um Dupla VIP pra ficar aqui conversando à tarde, trazendo as pessoas que não têm o que fazer, sabe? Ele falou assim, eu não tenho nada pra fazer hoje, viu, Juliana? Pra eu estar sentada aqui esse horário pra te dar entrevista, né? E quem sofre são os convidados, É né? óbvio. Mas a gente tava com saudades. A gente, né, a Caju falou, a gente fez a temporada ano passado, já prevendo mais uma, mais duas, mais 3 temporadas, mas tudo devido à nossa agenda, até porque a gente tem um prazer e quer fazer com muito amor. Sim. E pra fazer com muito amor tem que ter tempo, se dedicar. E estamos em novo local, né? Novo Exato. endereço lindo aqui. Nós estamos Muito no bacana. estúdio da Uneda Foto e Vídeo, aproveitando para agradecer a Gisele, agradecer o Henrique que está aqui com a gente, toda essa equipe que eles se propuseram a estar em parceria conosco. É um espaço muito legal aqui de fotos, né? Que eles são super conhecidos nessa área, foto e vídeo de vários eventos. E agora trazendo a questão do podcast também, o que pra gente é muito legal, porque a gente vem numa nova vertente, né, Edmir? E é um estúdio bem bacana, tá bem montado, né? Assim, muito legal. Quem quiser conhecer aqui o estúdio, né? Aqui é a Rua dos Lírios. Boa, obrigada. Rua dos Lírios, 89. Rua Rua dos Lírios, 89. Centro São Bernardo. Tá Pior aqui, que eu ó, na sabia, eu ia cabeça. falar, né? Nossa, Nath, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá Rua aqui dos nada, Lírios. você tá com Rua olha, o dos celular Lírios. aqui com o endereço. Calma aí, deixa eu ver. Não, 89 CEP 0. Olha, é terrível. Mas a gente quer agradecer muito todos vocês. O que a gente sentiu, né, Edmir, que foi muito legal de todos, é que durante o bate-papo que nós tivemos da primeira temporada, que recebemos várias pessoas incríveis, as pessoas falavam, e aí, parou? Não é, né, gente? Final de ano, começo de ano, a gente trabalha com eventos e graças a Deus a gente trabalha. Não somos herdeiros ainda, né, amigo? Não rolou, né? Não rolou mesmo. Não, eu não sou mais herdeiro. Você ainda não sei, mas Eu sou rica, na verdade, eu trabalho porque eu quero. Eu gosto de falar isso mesmo. Mas não deu. Aí a gente conseguiu agora e viemos para ficar. Então se preparem, que os nossos convidados são muito legais. E você tem que participar com a gente, porque só dá certo porque vocês compartilharam, curtiram, riram com a gente. Eu não entendi. Muita gente chamou a gente de palhaça, de mim, que a gente faz muita palhaçada. A gente é tão sério, Patati, né? patatá mesmo, assim, nessa linha? Olha, eu conheço os patati e patatá, eles não vão achar legal a gente Não, né? disso. Mas vamos lá, então? É porque a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né? verdade, Aqui existe muita confiança e respeito, né? Acima de tudo. E profissionalismo também. Então a gente brinca, mas trata tudo com profissionalismo. São 2 jornalistas. É verdade. Né? Aqui são 2 pessoas que são da área, estudaram, desenvolvem as suas atividades na área do jornalismo, da comunicação. Então... E aí as pessoas têm o direito também, claro, de pedir os convidados. Então você vai assistir, começar a ver aqui o Dupla VIP segunda temporada, você pode... eu queria que você entrevistasse tal pessoa, né? Então... Isso vai ser legal, porque a ser participação das pessoas é o que é mais Sem bacana. dúvida. E a gente não Vamos nasceu lá. ontem, a gente não apareceu ontem, nós estamos aqui há muito tempo no mercado, por isso que a gente tem sempre convidados de peso, gente. E esse cara, ele, pra gente, é uma representação no mundo do empreendedorismo, no mundo social. Enquanto Santo André, a gente está falando, né? Você é Santo André, nascido, tudo, e foi tão bonito o jeito que ele falou, ele vai trazer isso. Sou apaixonado na esposa dele, entendeu? Então, assim, a gente já tem uma convicção. E eu vou falar, não fico sem o sonho dele. É isso. Eu não fico sem... Vem umas besteiras na cabeça, Não, o eu preciso me Edmir, ele segurar. adora lá, gente. Eu ia falar... Toda vez. Eu ia falar... A gente quer fazer reunião, não mostra ainda. A gente quer fazer reunião, vamos lá. Você sabe o que eu ia falar? Mas é verdade, gente, porque o croquete que vem na brasileira é bom demais. Não, Edmir. Aquele croquete é bom pode demais. sair do programa, deixa só eu ficar com o convidado. Eu ia falar, não fica o seu croquete dele, Não, mas... gente. Júnior, com todo Se o YouTube cair com essa live, Edmir... Eu falei o croquete, que, aquele de 5 minutos, carne, acabou, gostosinho. apresentação. Bora. Quibinho, coxinha, Apresente salgadinho. convidado de verdade Nosso querido agora. Júnior, da brasileira. Obrigado pelo carinho. Achei que você ia falar que eu gostaria da coxinha. Ai, que... Eu achei que ia ser mais delicado. Eu jurava que vinha uma coxinha. E olha que a coxinha é a melhor do mundo, né? É, Melhor coxinha do mundo, não é isso? O
Fomos escolhidos em 2023, né? É mesmo? Ô, Júnior, primeiro, antes da gente começar a falar da coxinha, do croquete, do sonho, porque o Edmir, ele tá perdendo um pouco a linha Ai, aqui. gente, não Mas aguentei. primeiro, obrigada pela sua presença. Não. Ter aceito... A gente estava lá comendo na padaria Sim. brasileira, encontramos o nosso querido e É. falamos, por favor, você tem de estar na abertura do nosso programa. É um grande prazer, uma grande honra para nós para estar aqui para prestigiar vocês, amigos de longa data, né? Sim. É um prazerzão. E a brasileira, padaria brasileira, aqui falando o nome da empresa, que são conhecidos por isso, sempre trazendo várias atividades para todos, lançamentos e Sim. fora a parte social. Então, assim, pra gente já é uma referência trazer sobre tudo. É, você falou do sonho, que eu acho que é uma das principais campanhas no ABC, que é o do sonho de vocês com a PAI, que é uma campanha que já está há mais de 10 anos, Alimente Seu Sonho. Essa é a minha 14ª. 14ª. É mesmo? Esse ano vai ter de novo, com toda certeza, né? Com certeza. Porque é outubro, é isso? Setembro, outubro? Normalmente a gente faz em outubro, né? Outubro. A gente não conhecia muito a PAI, achava que a PAI cuidava só de criança e acabamos escolhendo o mês de outubro. Então, E depois que virasse 14ª. presidente da PAI, aí conheceu ainda mais, né? Depois de doador, a gente virou presidente. A gente está lá ainda como diretor financeiro desse biênio. Mas está um processo legal. É um grande aprendizado, né? Assim, Sim. você não entra melhor do que você sai de uma PAI enquanto você está lá. Então, porque a equipe técnica, as mães e as crianças realmente acabam te dando lições diárias de vida que acabam fazendo você amadurecer e aí sai bem feliz, né? Assim, só de proporcionar melhores condições de trabalho para as crianças, para a equipe técnica e tal, é um negócio bem bacana. E a campanha, né, Alimente Seu Sonho conquistou grandes coisas para a PAI, né? Vários projetos, vocês montaram a casa ali da PAI, né? Com a campanha Alimente Seu Sonho. Então, conta um pouquinho dessa, o que vocês já trouxeram de benefícios para a PAI com esses 14 anos aí de campanha, Júnior? Nos primeiros anos, a gente acabava fazendo a doação em dinheiro mesmo e acabava sendo investindo para o próprio custeio da PAI, né? E a partir daí eu acabei conhecendo um pouco o processo, entrei no Rotary, então fui convidado, entrei no Rotary Santo André e tal, e acabei desde 2017 começando a conviver um pouco mais com a PAI, começou um processo de profissionalização, né? Porque lá a gente atende hoje mais de 500 crianças e adolescentes e adultos e tal, e a gente entendeu a necessidade de fazer essa profissionalização. Montamos um grupo de trabalho bem bacana, começou pelo Flávio Mendes, que era presidente na época, então a gente conseguiu já criar uma estrutura legal, ampliamos bastante os canais de captação, melhoramos o relacionamento com o poder público e tal. Até porque tinha uma dívida aí enorme, a PAI, um tempo atrás, né? A dívida foi anterior à nossa chegada. Sim, mas lá Mas atrás tinha uma existia, dívida razoável, tinha, né? Tinha. Acabou a dívida? Ainda existe? Acabou. Hoje a PAI, Que bom. Ai, que legal. Nossa, eu hoje tô a namorando. PAI ainda depende muito 2/3 dos recursos da convênios que a gente tem com o Estado e com a Prefeitura, né? Mas tem muito desafio importante lá. Hoje aumentou muito o número de TEA, né? E o atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista envolve um investimento muito grande, né? Então, porque, só para você ter uma ideia, quando a gente trabalha com deficiência intelectual, a gente tem alunos de salas com 10, 12, 14 alunos. Com TEA, no nível 3, que é o que a gente está admitindo, né? Porque o poder público realmente está encaminhando pessoas com grau de deficiência um pouco maior, a gente tem salas com 4 alunos. Nossa. Né? Então, existe uma demanda muito grande. Mas Vira uma sala cara, né? Porque né, um professor, toda uma atividade para 4. Hoje, com DI, você tem um professor e um auxiliar de classe para 12, 14. Para a TEA, você tem um professor e 2 auxiliares para cada 4 alunos. E são professores com tudo pós-graduados em atendimento com pessoas com deficiência, né? Então, é um profissional também que é qualificado. Mas, assim, a gente está conseguindo, graças a Deus, evoluir. A gente está ampliando. Hoje a gente tem uma parceria, uma das melhores consultorias na área de captação de recursos, né? Está criando uma área para captação de leis de projeto de incentivo. Então, é um negócio que está caminhando bem para realmente poder deixar a PAI cada vez mais estruturado. Então, é um negócio que está caminhando bem. É um processo difícil, porque você tem que fazer mudanças com 500 alunos, com 800 pais e familiares que também atende, né? Porque o pessoal acha que a PAI só atende o aluno, não. Um grande desafio é atender a família, né? Então, tem cases interessantes. Mas lembro que uma vez a gente foi lá numa apresentação do Rotary, a gente fez... cada entidade, a gente tem um espaço uma vez por ano, né? E em vez de eu falar, eu falei, eu vou falar 1 minuto. Aí comecei a deixar os profissionais combinando, respondendo. Né? Imagina. Aí, no primeiro projeto que a gente tem, que é de 0 a 4 anos, estimulação precoce, a Alessandra que cuida, eu falei, Ale, o que a
primeira coisa que você faz quando chega um pai e uma criança? E aí ela falou, a gente cuida do luto do pai. Bom, resumindo, meia hora depois, 110 marmanjos chorando. Chorando. E realmente o trabalho que é feito, e quando assim, transmitido pelaquela equipe, com aquela vocação que elas têm, com aquela capacidade que elas têm, Sim. com o amor que elas têm pelo que elas fazem, é um negócio que acaba realmente cativando. Tanto é que eu de doador virei... Presidente. Atuante, né? Virou atuante, que eu falo quando vai pra entidade, virou Porque a atuante. responsabilidade que você tem lá E ressaltando duas coisas, né? Primeiro, o trabalho do Rotary, que o Rotary tem várias entidades que ele criou, que ele ajuda, que ele faz parte. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre ressaltar. Mandando um abraço para o Luiz Pirola, que está à frente, né, de todo o trabalho agora, vai entrar na gestão. Mas o Rotary tem essa grande responsabilidade, é uma coisa linda, né? Ter à frente, a gente tem o Santo André, prioritariamente, à frente de duas coisas aí que vai acontecer na gestão a partir de julho e a gente vai contando para vocês. Mas eu tenho uma irmã deficiente, né? Então, ela tem 42 anos e, para mim, a representação da APAE sempre foi essa questão mesmo, de tratar cada fase, de acompanhar. E por mais que ela não tenha feito a APAE, porque ela é de Taubaté e muito tempo foi Santa Cecília, a escola que ela estava, a gente sabe a diferença que faz um tratamento pedagógico, psicológico e tantas outras coisas que uma APAE representa. E para a gente é muito feliz saber que a padaria brasileira, enquanto padaria, né, enquanto Júnior família, porque não é só... Eu tenho certeza que não é só isso, né? Você acaba pegando todo mundo, os funcionários envolvidos nas campanhas sociais e tudo mais. É uma coisa que a marca da APAE é tão forte que desde a primeira campanha a gente tem um calendário anual na brasileira, né? De campanhas, de lançamentos, de produtos e tal. Na da APAE, desde a primeira, foi a única que a gente não teve que motivar ninguém. É impressionante. Não só disparada a campanha que tem mais sucesso, dobra a venda de sonhos nesses 15 dias. E o fator de venda mais importante realmente é a APAE. Então, realmente... E para nós é uma baita satisfação. Toda a família apoiou desde o início, né? Então, no início a gente tinha muita... O pessoal pergunta, por que começou tal, né? A gente atende 10, 15 mil pessoas por dia. Então, a quantidade de solicitações que a gente nas recebe, unidades todas. Dá de 10 e meia, 11 até 15 no final de semana, por dia. Então, imagina a quantidade de solicitações que a gente tem. Então, 14, 15 anos atrás, a gente pensou, já inspirado no Mac Dia Feliz, vamos fazer uma campanha mais estruturada que a gente consiga medir, né? Então, até voltando àquela pergunta anterior, a gente entrou, então, inicialmente a verba era para custeio da APAE. E aí, até quando eu ia assumir a presidência, eu falei, dar dinheiro para mim mesmo é ruim. Então, a partir de então, a gente combinou com a diretoria que a gente vai investir em algo tangível, né? Para que eu possa prestar conta para o meu cliente do que é feito, né? Então, no ano retrasado, a gente fez a Casa de Sonhos, que é uma casa totalmente adaptada, onde as crianças e os adolescentes recebem, fazem atividades para melhorar atividades diárias, né? Rotinas de atividade diária. Então, hoje a gente tem criança que consegue escovar o dente, tem criança que consegue comer sozinha, tem crianças que até conseguem descascar uma fruta. Olha só. Então, a gente ensina a dar um pouco mais de autonomia. Então, isso impacta muito no dia a dia da família, porque acaba dando e principalmente do nosso aluno, porque ele acaba tendo mais autonomia. E esse último ano a gente fez uma sala, a gente chama sala multifuncional, que é uma sala onde, como a APAE tem um projeto da educação, tem só uma quadra de esportes, a gente não tem tanto espaço para fazer outras atividades que necessitem mais espaço. Então a gente reformou uma área lá que estava meio degradada e criou um espaço onde toda a aula de dança, música, teatro, eles conseguem fazer um ensaio e tal, e isso tem trazido um resultado bem bacana. Então você começa a imaginar assim, tinha uma menina que é a Vitória, que alguns anos atrás não falava, e numa brincadeira de música, uma professora que teve a iniciativa de começar a fazer umas músicas e tal, num determinado dia ela escutou uma voz diferente. Ah, meu Deus. Eu não vou nem contar que a Vitória fala tanto agora que tem que atrapalhar a aula, porque ficaria feio, né? Mas... É igual o filho quando começa a falar mamãe, você fala que delícia, daqui a pouco depois, tem 215 mamães. Mas é um projeto legal, então... E boas arrecadações, né, Júnior? Essa arrecadação aumenta, né? Ano passado foi pouco mais de 120 mil reais. Olha que maravilha. Investindo lá, né? E para esse ano a gente também está com um projeto até um pouco mais ambicioso, estamos tentando até parceria com o Rotary para poder tentar algum investidor lá fora que a gente consiga dobrar o valor, pelo menos.
Esse Feito. ano o Rotary, não sei se é uma das novidades que você ia falar, mas Conta. já que você briga Vai. com ele, É. briga comigo também. Tem Obrigado, Eu Júnior. não entendi, eu não Obrigado, brigo com Júnior. ele, Obrigado, Júnior. obrigado. É Eu isso não aí. entendi. Eu não Homens entendi. unidos Mas eu não sei se sempre. era isso, não. Entendi. Homens unidos sempre. Não vou deixar ele nem contar. Já vou. Então conta, vai mandar. Além do Pirô lá que vai ser governador, Isso aí. nós temos um componente do nosso clube do Santo André Sim, que vai ser presidente do Rotary Internacional. exatamente. Olha só. Pode Mário. falar do Mauro, do Sérgio. É o Mário, então, o Mário César Martins de Camargo. Sobrenome eu não vou lembrar, o perdoa. Marião. Maria, vamos deixar pra Maria uma coisa mais íntima. O Marião assume agora em junho, a gente vai estar lá em Calgary, prestigiando a posse dele. Sim. Vai ser, acho que, o quarto brasileiro É um marco. Olha que que vai administrar uma instituição que tem 1.200.000. E para Santo André, é o que eu estava falando, para Santo André, os dois são de Santo André, é um Sim. marco, vai ter a grande posse dia 5 de julho, né? Então, isso assim, isso vai ser... E olha, para acontecer isso de novo, realmente, né, com o mundo inteiro envolvido nessa demorar. questão, É, vai demorar, é, né? é. Não tem jeito. E agora, seguindo um pouquinho, né? Falamos tanto de APAE, tanto da ação social. Eu sei que vocês fazem outras coisas também, mas a gente precisa falar um pouco da Concepção Júnior, irmão do Júnior, que a gente sempre vê por lá. Família, quando surge brasileira na vida de vocês? A gente já está tão acostumado com brasileira que às vezes a gente Brasileira até nem... quase todo dia. É, Fala pro exato. Júnior, quase todo, eu tô virando sócio. Tem bom Sem, gosto. sem ele querer, Essa é né? novidade também? Então, não queria dizer nada, mas quase todo dia eu tô lá. Eu estive lá ontem, hoje provavelmente eu vou estar lá final de tarde, uma reunião. Todo sábado e domingo almoço lá praticamente, então assim, É que ele mora pertinho. tá ali, né? Então, a brasileira, na verdade, a padaria já existe. A gente tem fotos de 1929 enquanto padaria brasileira. O que a gente está comemorando agora em maio são 72 anos da brasileira sob a administração das nossas famílias, Afonso e Genari. Ai, que legal. E, inclusive agora em maio. E, então, na realidade, meu avô comprou em 1953. Mas eles 29 já tinha já? Tem foto Enquanto nome Caraca, brasileira mesmo? Tem uma foto lá no museu. Então tá quase centenária, se não for já Nós centenária, né? Estamos indo atrás, mas não tem, de quem não tem registro. Já procurei. Nem o seu Ademir conseguiu? Porque o seu Ademir, geralmente, ele caça aí. É uma Eu bela acho que a foto. gente pode falar com o É, seu Ademir, talvez né? é, Meu talvez fofinho. ele é. Ah, eu acho. Então, começou com o meu avô, ele comprou tal, em 53. Em 59, meu avô já tinha uma certa idade e tal, ele é de 1897. Ele acabou passando a gestão para meus pais, para o meu pai, pro meu tio Albino e para minha tia Amélia, né? E aí eles se casaram e tal. E quando foi na época do Plano Cruzado, em 87, o Plano Real, vamos ver esses planos, teve um congelamento e tal, que teve aquele congelamento de preço e tal. E aí eu estava em casa, eu sou engenheiro civil, né? Eu sempre brinco que eu sou engenheiro civil por formação, pós-graduado em administração e padeiro por opção. Gente, que maravilha. Aí eu estava em casa, eu trabalhava como engenheiro à época, né? Estudei meu pai meio cansado, querendo vender, tal. Eu falei, peraí. Eu na época estava fazendo a pós-graduação em São Paulo, o Jorge é meu primo, trabalhava na Volks na época, e a gente ia junto, porque ele fazia também um curso lá. E aí eu falei, meu pai está querendo vender, então vamos dar uma conversada. Então a gente ficou quase um ano, a terceira geração conversando e criando regras que a gente pudesse conviver. Caramba. Porque esse negócio de passar pra frente é uma das maiores questões que tem ocorrido, Porque né? adquirir não é o problema. O problema é a esse gestão. a gestão, relacionamento, Primeira cria, família. a segunda Ei. cresce, a terceira destrói. Eita. Hoje a gente já está na quarta, graças a Ai, Deus. que bênção. Então a gente acabou fazendo uma série de reuniões, já começamos desde a que tem um acordo de cotista, né, na época, e nem cotista nós eram funcionários dos pais e mães. Aí depois de uns 2, 3 anos a gente começou a trabalhar, a gente ganhava por hora, assinava cartão de ponto. E teve um dia lá que teve um aumento de cigarro numa terça-feira, eu nunca esqueci, eu traumatizou, então eu conto sempre. Adoro saber Era essas uma coisas. terça-feira, aparece no Diário Grande BC, o cigarro vai aumentar, sei lá, 30%, sei lá quantos por cento. Aí o que você faz? Você pega e compra um monte de cigarro para poder ganhar, além dos 10, 9%, você também ganha os 30% que vai aumentar. Porém, os clientes também têm a mesma informação. Então, quando chegou o cigarro na quarta-feira, o meu tio Rodolfo chegou, vocês vão quebrar a gente, puta, tanto cigarro, que não tinha cigarro no escritório, cigarro no depósito, cigarro tudo quanto é canto. Beleza. Tomei bronca. 7h30, 8 horas da noite, eu tava lá, meu pai, o cliente chega e pede um maço de ministro. Eu procuro, não tem ministro. Meu pai, já não te falei, aumentar o preço, tem que aproveitar. Tal. Eu falei, mas eu comprei o triplo, pô. Mas o cliente já comprou, tal. Aí eu saí de lá e falei, pai, é o seguinte, vamos conversar aqui, que não tá dando certo.
Cara, tomar 2 duras no mesmo dia, pelo mesmo assunto, tendo razão, não dá, velho. Você não quer vender isso aqui, não? Aí o olhinho do portuguesinho lá brilhou, né? Isso era na quarta ou quinta-feira. Marcamos a reunião para segunda-feira, 10h30 da noite, toda a família. Olha isso. Meu pai, minha mãe, meu pai, os 2 irmãos e os cônjuges, os velhos que a gente chama de velho carinhosamente e respeitosamente até hoje. Pelo amor de Deus. De um lado da mesa, eu, minha irmã e meus 4 primos, né? Eu, Anísio, Ricardo. A nova geração do outro lado. Então, nova geração do outro lado. Aí eu comecei a pergunta assim, pô, vocês acham que a gente está preparado? Aí minha tia Amélia, que é doente pela brasileira, hoje ela, cada dia que ela vai lá, me dá uma bronca. Alguma coisa que passa Você leva bastante bronca, né, Júnior? Oh, Deus. Tem 2 Você é tão pequenininho, né? Não Tem sei 2 por que ouvidos que... pra quê? Aí eu falei, não, mano. Aí eles elogiaram a gente e tal. Falei, sabe que eu acho que a gente, na época eles estavam comprando alguns apartamentos, era muito comum comprar apartamento no preço de custo, aquelas coisas. Eu falei, a gente consegue pagar o apartamento de vocês, mas isso, mais tantos por... Na época era dólar, não tinha nem... A moeda era volátil demais, né? Então a proposta que a gente compre de vocês, né? Aí todos os pais foram surpreendidos e concordaram, e todos os sócios já tinham concordado também e acabaram dando ok. E aí teve um momento que eu nunca vou esquecer na vida, ela estava na minha frente, como você está aí, e ela estava com a chave na frente. Eu peguei também a chave dela. Ai. Aí eu falei assim, Ai, doeu. mas nós não vamos trabalhar mais. Não, pelo contrário, vai ser super importante a experiência de vocês. E a gente vai ganhar quanto? Ah! Eu falei, olha, se a gente está preparado para assumir, vão ganhar que nem a gente. Ela, só isso? Falei, se quiser, receber em dia. Você falou isso pra tia? Lógico. Ou pra mãe? Pra minha tia. Ah, meu... Mas minha mãe estava igual. Ai, meu Aí no dia Deus! seguinte eles começaram a marcar ponto. Aí O jogo virou, hein? Não, mas sempre me fala, acho que o que foi muito importante para o sucesso nessa transição foi o total apoio que a gente teve deles. Sim. Obviamente, nem tudo que a gente resolveu foi por unanimidade, mas sempre foi por consenso. A única vez que não deu consenso foi quando a gente estava querendo colocar frios fatiados no autosserviço, tal. Mas também foi um negócio legal para nós, porque a gente fez isso foi em 88, contratou uma empresa, né? Eu estudei na Mauá, uma empresa de pesquisa para avaliar quais são os pontos fortes, os fracos e tal. A gente ia fazer uma ampliação lá. Aí e deu certo. Aí foi a única vez que a gente acabou tendo que colocar um terceiro para decidir, né? Daí surgiu deu 2 pontos que os clientes mais reclamavam. Tempo de pagamento no caixa e estacionamento. Tá. Hoje a gente tem que investir para caramba em estacionamento. E no tempo de pagamento no caixa, gerou uma coisa que foi marcante para nós também, porque a gente acabou, em função desse resultado, ia buscando uma solução e foi a primeira padaria do Brasil a ser informatizada, né? Na época, Nossa, a que gente legal. tava fazendo Que ano, Júnior? 1992. Caramba. Não existia, então a gente acabou ficando muito conhecido no mercado por causa disso. Quando tinha Fispal, Fipan, Equipotel, chegava um ônibus O empresário... mercado se fala, né? Então, vamos ver o que eles estão fazendo, né? E hoje, então virou um case legal. E desde aquela época a gente começou a se informatizar. Então hoje toda a gestão é muito baseada em dados, né? E isso facilita um pouco. Hoje a gente já está com 8 lojas. Então garante para a gente a possibilidade de ter produtos sempre fresquinhos. Então hoje tem sistema que o próprio sistema informa de hora em hora qual a quantidade prevista de venda, sei lá, de coxinhas. Caramba. A coxinha fica no máximo 3 horas na vitrine, né? Sim. Então, nas próximas 3 horas vai vender 70 coxinhas porque está vendendo, sei lá, 20% a mais do que ontem que estava vendendo 58. Sei lá. Então, o sistema já é mais ou menos inteligente. E eu falo mais ou menos que se tiver uma novela, se tiver um jogo de futebol, não sabe, né? Aí detona a venda. Ô, Júnior, só uma coisa que eu fiquei curiosa. Vocês venderam o cigarro todo? Como que aconteceu? Então lá, É. eu sei que ministro não tinha, eu tomei mó dura. Isso É, eu tenho certeza. mas os outros venderam. Nossa, Caramba, cara, não empacou, essa né? parte eu não prometi, só foi até o ministro. Só foi até o menino. Deixa eu perguntar uma coisa, Edmir, se me permite. Eu sempre me chamo a atenção. Eu só perguntei por educação, não sei por que ele responde. Gente, uma coisa que me chama muito a atenção é o empresariado conseguir ficar sempre, né, empolgado com o trabalho.
Porque é muito difícil a estabilidade, tanto de governo, né? Vocês passaram por N governos, mesmo enquanto seus pais estavam, mesmo assim. E eu vejo isso dos empresários que estão há muitos anos, né, de atuação, a gente que trabalha com os empresários. Resiliência pura, né? Resiliência pura. Tem uma hora que você fala, pô, não quero mais. Pelo amor de Deus, entendeu? O que é isso? Que loucura é essa? Não chegou essa hora ainda para mim, mas... Não vai chegar, Júnior, agora. Atividade, vai ficar com a brasileira aberta. Eu acho que é bem difícil. Eu acho que, assim, quando a gente faz essa opção, né? E eu cresci dentro da padaria. Então, na verdade, adorava que meu pai trabalhava de final de semana, porque na rua Santo André eu jogava bola ali com meus amigos. Então, ali que... Tudo começou lá. A matriz, a série lá na rua Santo André ali. E muitas vezes as pessoas por que vocês ficam tanto aqui? Porque lá a gente faz toda a parte de desenvolvimento de produto, compra, treinamento... Vocês ficam tanto aqui, é ótimo. Você não vai lá na Assunção? Por que você não vai lá na padaria? Porque... As pessoas também não têm que fazer. Mas é verdade, você está sempre lá. Você está sempre lá, né, Júnior? Toda vez que a gente vai lá, te encontra. Que a produção fica centralizada lá. Então, fica difícil você não ficar lá. Mas aí é um negócio que... Então, eu particularmente adorava. Então, quando surgiu essa oportunidade de ir para a padaria... E a gente faz o que gosta, né? Então, a gente passou por plano cola, plano cruzado, pandemia. Então, realmente a gente tem... Plano Sarney, né? Hoje, lembra exemplo, que tinha, né? Aquelas mulheres, né? Que ficavam atrás para ver que estava aumentando, que era a época do Sarney, né? Sim. Que ficavam investigando, né? Então, sim, isso aí é... Um dos motivos da gente ter comprado a padaria, meu pai, da gente ter ido para a padaria, foi que nessa época, eu estava comentando, teve plano... Foi uma época da eleição lá que tinha... iam buscar o boi no pasto, todo mundo congelava, tinha gente que burlava o congelamento e tal. E meus pais e tios optaram por não repassar o ágil para o cliente. Então, num espaço de 6, 8 meses, a quantidade de clientes que a gente atendeu duplicou isso, que causou o cansaço deles. Então, num dia do almoço, meu pai estava conversando e tal, pensando em vender, foi quando eu falei pro Jorge, vamos conversar e tal. Quase um ano depois de a gente bater muito pau. Ali a gente quebrava o pau, né? Não tem jeito. Mas foi bom. Então, desde o primeiro momento, a gente hoje, graças a Deus, tem uma estrutura boa, um relacionamento saudável e tá tudo tranquilo. E de qualidade que a gente fala, quem que é realmente o padeiro, assim? A gente precisa saber, né? Porque é muito bom, né? É muito bom. Ali tudo é muito bom, né? De verdade, quem coloca a mão na massa? Não sou eu. Você não sabe nada, Júnior, cozinhar nada? Eu sei fazer sorvete. Sabe fazer sorvete? Sorvete. Sorbet ou... Sorvete. Nota mil. Vamos marcar um dia pra você. Queremos. Combinado aqui, sim. Gravado, por gentileza. Mostrar Qual fazendo. é a data? Tem a data? Já tem agenda mostrar aí? Fazendo. Sorvetinho eu sei fazer, mas assim, na realidade, com a saída do Jorge, tá. O Jorge se aposentou, meu sócio, cuidava da produção até uns 6, 7 anos atrás. E então, alguns anos antes, ele teve um problema de saúde, eu acabei assumindo lá de forma inesperada e tal, e senti que a equipe já era bem importante, bem capacitada. Então, quando ele se aposentou 2, 3 anos depois, a gente iniciou o processo de profissionalização, né? Então, hoje, toda a parte de controle de qualidade, desenvolvimento de produto e tal, ele é feito por engenheiros de alimentos e nutricionistas, tá? Eu mesmo, semana passada, terça-feira, nós ficamos o dia inteiro em São Paulo fazendo visita, 8 ou 9 padarias. Isso ninguém chama a gente. Mas né? vai escondido ou vai soda brasileira? Não, eu vou, chamo... Quem que é o dono aqui? Eu vou, me apresento, bato papo. Inclusive, todos os 4 que eu conversei, dos proprietários que eu consegui falar, todos me perguntaram, o que você está falando, como que fazia com mão de obra? Tá fácil mão de obra. Tá bem facinho, né? Nós só temos 520, pô. 520? Nós temos 520. 520 colaboradores de toda a rede, vocês têm? Caraca, João. Então, quando ela estava falando da resiliência, de ser empresário... Ó, já deu uma palpitação. Não, aqui, eu já... Meu Deus, não quero mais padaria. Não vou comprar mais. Não quero mais. O problema por que tem tanta gente? Primeiro, praticamente não fecha. A matriz, desde que meu avô comprou em 53, nunca deixou de abrir um único dia. Então, são só 72 anos funcionando diariamente. Mesmo feriado, mesmo dia 31, primeiro de ano. Nunca fechou. Nem quando um deles faleceu. E, então, isso exige uma mão de obra que você trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, você folga no domingo, ou folga sábado e domingo. Então, tem muitas pessoas, tem escala de revezamento e tal. E uma das coisas que a gente mantém também, a gente empolgado obrigatoriamente, é que você tem 500
famílias para sustentar. Imagina, é. Se Então, multiplicar a isso por 4, responsabilidade- você está falando de 2.000 pessoas aí Gente, no qualquer- nível. Estou falando de empregos diretos. Né? E se você falar 10, 12 seguranças que são terceirizados, 40 motoboys que também são terceirizados, trabalham conosco, então são quase 600. Esse número vai aumentar? Ou seja, vamos ter novas unidades ou paramos por aí? O Hoje, empresário tem isso, é resiliência, Não, aquela toda, mas... e você já está sabendo né? que ele vai ampliar a parte lá da Figueiredo, porque você é sócio, né? vai ter, adoraria. Vai ter. Vai ter um cafezinho lá da Essa gente. hora é bom, Não né? queria- Gente, vamos contar em primeira mão? Só na A gente vai parte ter uma boa, parte né? do dupla VIP lá. Conta de mim. A gente não O queria falar Júnior- nada, né? Ele tá falando, o que é isso, né? O que estão falando? Aonde que eu não descobri essa história que eu não estou sabendo? nós vamos ampliar lá, vamos criar alguns espaços. A ideia é criar experiências semelhantes que a gente tem na loja da Vila Assunção. Que é né? muito legal, né, gente? Com espaços um pouco mais Instagramável. instagramáveis. Não é nem isso. sabe? Tô brincando. Não, também. Mas é assim... Aconchegantes. Aconchegantes e dá um pouco mais Aquele de deck é bem privacidade. legal É. ali, né? Lá. Então, a gente vai ter Bem espaço bacana. pets, espaço kids, vai ter uma possibilidade de isolar algumas áreas para poder fazer alguns eventos, sem prejudicar outra área. Vai ser a maior da rede? Não, a ideia não é não ampliar tanto, porque a gente tem que equacionar. Qual que é a maior da rede? A maior da rede em área é de São Bernardo. A de São Bernardo. É, que ela é grande mesmo, né? É, Então, verdade. é que a gente tem que equacionar a quantidade de vagas de estacionamento que você tem com a quantidade de mesas que você vai colocar. Se você colocar muita mesa e não tiver estacionamento, não vai encher por falta Vai dar de... problema, é. E vice-versa, não ter estacionamento e não ter mesa. Esse vai ter, apesar que nesse caso você pode até terceirizar. Mas então hoje a gente tem 156 lugares, deve para 210. No projeto inicial tem 270. Eu falei, não, dá mais privacidade e amplia um pouquinho a área de autosserviço também, né? Hoje já tem padarias que vendem tudo congelado. Então hoje na reunião de marketing a gente estava, visitou várias padarias semana passada e também estava o que a gente vai lançar. Então vai ampliar bastante a linha de área de congelados. Essa mulherada moderna, graças a Deus. A minha é moderna, mas só tem uma, né? E a gente atende milhares. Tudo pronto, então né? dá um Tudo lucrinho pronto. bom. Porque a minha não cozinha, mas então a ideia é ter... Mas produto de marca própria, que vocês têm uma linha de marca própria Sim, interessante. vamos ampliar a linha de marca Vai própria. ampliar. Então, vai ter desde pão francês até pizza congelada, mais ampliar a linha de refeição e tal, exatamente para poder pegar esse público que tem o air fryer, tem o micro-ondas, não tem fogão, né? Então, você... E não tem tempo. Não, é E a praticidade do dia a dia. Não tem vocação, não tem. né? Não tem A gente vocação. não nasceu pra esse negócio da cozinha, gente. Ou então casa com chefe de cozinha. Eu resolvi isso. Tem essa estratégia também. Ou dono de padaria. Aí, ó. Eu não tenho filho liberado. Muito não. bom. Do François Pedinier, tá? Ela fala tanto da Lembra, né? Sai sábado ou domingo, chega em casa às 9 da noite, 9h30, cansado. Você não comeu ainda? Eu quase pedi desculpa. Você tava na padaria, eu tô lá pra vender Não tinha essa pão, intenção, mas tá bom. compro farinha, vendo pão. Mas olha, ô Júlio, eu vou falar uma coisa pra Mas você. Você nem ouviu, né? Gente, eu vou falar uma coisa muito séria pra Não, você. né? A mulher que não é desse jeito, olha, tem alguma coisa muito errada. A mulher é assim. A gente Não. tem o dom de ser assim, mas é porque a gente ama o ser humano que tá do lado da gente. Tenho É, certeza óbvio, que Débora fez Tá por no isso. DNA, né, da mulher. A mulher verdadeira, né? Não, tem jeito. até É perdi a preocupação fome. de, né? Fui pra academia, né? Melhor. Olha como ela cuidou de você. É, velho. Você entendeu? Você não, É, você não, não engordou, pô. você foi malhar. Com certeza você voltou e tomou um shake rapidinho e acabou. Edmir, vai com você. Fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. De quem que é essa receita do sonho? Porque é algo que a gente não encontra em qualquer outro lugar. Cara, Né? Quem que criou e quem que é? Não, fui eu que inventei. Quer ver se você fala isso? Você Quem foi de novo o criou sócio que isso? saiu, eu vou atrás dele. Quem criou isso? A melhor Porque- coxinha do mundo, a melhor coxinha do mundo, não tem Receita. pai nem mãe. Não, receita tem, não tem pai nem mãe. Cara, mas assim... A gente entende porque ela não cozinha. Buga, continua, tá? Assim, a primeira salgada que a gente fez foi empada de palmito, que aí eu sei. A minha tia Amélia fazia o recheio. Ah, eu achei isso muito legal. Em casa, na casa dela. Ah. E quando eu era moleque, 10 anos de idade, a gente pegava aqueles panelões de, sei lá, 70 centímetros de âmbito, Sim. 80. Ficava eu e meu primo carregando. Eu punha um pano de prato em cima. Ai, que Imagina higiênico, que Imagina bonitinho. fazer sujo, A vigilância, Andava, a vigilância chegava, dá um loop. Você imagina. ligava lá pra dona Olga, que era a nossa antiga cozinheira, que, fazia, que ela estava batendo a massa. Não tinha uma mosquinha, né? Não, mas ela fez. Não, eu digo, não. Se você Tinha soubesse a duas. neurose da minha tia por Era. limpeza, você pode É ter certeza que a mesmo, moça não tinha pegava mosquinha, não bem. tinha Fica mosquinha. tranquila que ali. E, então, a empada eu posso falar. Agora, a coxinha e o sonho é uma bela pergunta. O sonho, na realidade,
Não mente pra gente, conta de onde é essa receita. Fala que foi você, menino. Não, Ninguém vai né? saber. eu já acabei de falar que eu não sei fazer nada. Mas vai que você criou a receita. Não criei não. Na verdade, teve meu tio Albino que... Porque quando eles começaram, ficaram assim, meu pai mais na parte administrativa, meu tio Albino certamente junto com o Benjamin, são os padeiros que são nota 1000, nota 10, porque eles vieram numa época que não tinha farinha balanceada. Época de guerra, o cara pegava farinha que vinha fubá, tudo misturado. Tinha ali. E transformava em pão. Então, meu tio Albino na produção, meu pai na administração e minha tia Amélia na parte comercial, aí eles foram ícones, né? Então, e meu tio Albino, na época, toda a receita dele, ele guardava no bolso um monte de papelzinho. Eu falei, não. E para pegar a receita dele era um desespero. Eu vou contar já que é para contar a história, vamos ver. Esse programa é só para isso mesmo, né? Quando a gente assumiu eu e o Jorge me perdoa, tá, filho? O que acontece? Contratamos o pessoal da Escola de Engenharia Mauá, que já tinha já tinha uma área de engenharia de alimentos, para ver produto e tal. Então, desenvolvendo o de pão, que na época quando a gente foi para lá, praticamente não tinha câmara de refrigerado de pão. O padeiro entrava 10 da noite para fazer o pão para vender de manhã fazia o pão para vender à tarde, era uma loucura. Nossa, que doideira. Dava calor, a gente enxugava. Tá tudo pronto. Hoje, por exemplo, nenhuma loja nossa fabrica pão. Tem uma matriz fabrica e distribui tudo. Sim. Então, na época, tinha um problema no pão lá e eu não açaí um pão legal, né? Aí eu falei, Jorjão, pergunta pro Binão. Binão é meu tio Binão. Pô, pergunta pro Binão, cara. O cara resolve. Não, vou resolver. Tá bom, resolve aí. Aí na época tinha tratoria, lembra que tinha tratoria na São André? Vamos almoçar e tal. E eu vi que meu tio não estava querendo ir, né? Falei, o que esse cara vai aprontar? Né? Fiquei só de olho nele. E ele, na época, ele sempre trabalhou com um jalequinho dele e tal, tinha 2 bolsinhos e tal. Ele foi no balcão, na época a gente vendia açúcar a granel. Ele pegou um saquinho de pão, colocou açúcar dentro, pôs no bolso, na miúda e tal. Chegou pro Bigu, que era um antigo padeiro, trabalhou com a gente 40 anos. Ô Bigu, põe meio saco de farinha aí. Colocou meio saco de farinha, na época era de 50 quilos, colocou uns 25 quilos. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o saquinho de açúcar e jogou dentro. Pôs embora, põe o resto aí. Aí ele falou, ô tio, vamos lá, ô português, vamos almoçar, vamos. Almoçamos, né, tomamos uma e tal. Voltou, ele chegou, deixa que eu bato essa massa. Bateu a massa. 5 da tarde, um baita num pão. E o Jorjão, o que aconteceu? Aí começou a falar, aí perguntei assim, bom, me conta uma coisa, essa farinha aí, falando de alto teor de glúten, baixo teor de glúten, isso e aquilo, que eu não entendo nada. Mas, gente... Aí eu falei, galera, me conta uma coisa, se colocar um pouquinho de açúcar numa farinha dessa, o que acontece? Aí o professor começou a explicar, não, aí é o seguinte, então foi isso. Peguei. Então você pega, é que eu falo, né? Então, porque eu estou contando isso, o meu tio, quando a gente começou a fazer o sonho sempre foi feito para faz uma bolinha, depois você corta e recheia por fora. Então, o que ele desenvolveu isso há décadas atrás, ele fazia uma manta de massa, como se fosse uma pizza, mas uma pizza do tamanho dessa mesa, pingava manualmente um pouquinho de creme e fazia uma outra manta e colocava por cima e cortava um por um. E vinha. Hoje a gente tem a mesma máquina que faz a coxinha, faz o sonho e tal, já automatizou tudo, são milhares por dia. Mas, certamente, o processo quem fez foi meu tio Albino. Agora, a receita da massa, a receita do creme, aí só... Gente... Só Deus sabe. Mas, agora, quem inventou de colocar lá dentro foi o Binão. Mas no livro de 100 anos, que eu e o Edmir vamos escrever, da Padaria Brasileira, a gente vai ter que contar essa história. Não me interessa quem vai ser, mas a gente vai ter que dar um nome para quem inventou a receita. E eu queria dizer que o programa acabou. Gente, não dá para fazer só 40 minutos. Vamos mudar para 3 horas? A gente sempre falou sobre isso. 3 horas. Você participou de um talk de 3 horas. Eu acho que dá pra gente fazer isso. Eu participei de 2 horas e meia. 2 horas e meia, eu acho que eu quase não tinha olha conteúdo. O tanto de história que ele tem. Imagina que esse homem tem de conteúdo pra gente falar. Gente, para, eu não quero mais só 40 minutos. Mas, olha, Eu não inventei nenhuma, hein? Mentira. Se tem uma coisa que português vai fazer é inventar uma historinha aqui pra gente. Então Mas a gente já está gosta. marcado uma próxima edição com o Júnior pra ele só contar as histórias que não são mas verdadeiras. o Júnior só vai vir se a Débora vier. Eu não aceito Fechado. mais, gente. Mas só eu quero já vou falar.
Débora! Ó, Débora, um beijo É pra o você. tributo dela. Júlia, a única coisa que eu queria Toda dizer mulher é que fala eu e muito Edmir... pouco, né? Edmir, acho que você tá falando muito. Ah, Olha aqui, fala. nós ficamos chateados, a gente precisava dizer que você não trouxe a coxinha e nem o sonho. Então, assim, da próxima vez, a gente gostaria que você expressasse o carinho que você tem pela gente, trazendo coisas que a gente gosta. Isso o é a Edmir, forma o mais... croquete. Essa é a croquete. Isso é a forma mais só de falar assim, não esquece da gente. Não esquece da gente, Não, tá? realmente foi uma falha. Não, foi uma falha. É que você Foi. convidou a pessoa errada, você convidou o Júlio. Você tem que convidar a Cacá, o Kaique. É verdade. E o pessoal do marketing É já verdade. preparam Gente, tudo. não deixe ele vir sozinha. Vem junto, por gentileza. Querido, mas muito obrigado. Olha, se a gente Foi um pudesse prazer. realmente... Foi um prazer, É uma isso honra. que a gente queria voltar a contar a história, né, Edmir? Ele é uma forma descontraída, sabe? Ah, não, Rindo, tá boa. chorando se surgir, enfim. Não. Mas bater um papo gostoso aqui. A gente gosta de fazer algumas saber um pessoas pouco chorarem mais. também nos programas. É que com você a gente pegou leve, entendeu? Mas dos próximos se preparem aí, viu? Vamos Se lá. prepare. Obrigada de coração. Obrigado, E um abraço gente. na PAI e na padaria em todo mundo, tá bom? Todos com Obrigado Obrigada. pelo carinho, viu? E você, terminou? Passou bem, né? A gente nem brigou. A gente nem brigou. Ah, então Tá sem graça do Vamos lá, vamos pro segundo programa, a Quem gravação sabe hoje. lá a gente briga mais, né? No terceiro programa a gente não pode brigar, porque a gente vai receber o prefeito de São Ah, Paulo. hoje tem prefeito. Vamos prefeito tentar também. manter um nível. Manter um nível razoável, Exatamente. né? eu Vamos acho que é fingir legal. um pouquinho. Vamos dar um jeitinho aqui, tá bom? Gente, mas muitíssimo obrigada. Programa gravado, mas com espírito ao vivo com vocês. E que vocês partilhem com a gente, compartilhem com a gente, né? Sempre que a gente viver aqui, certo? Porque como nós fizemos uma canequinha, porque nós somos Gente, chique. olha que Vem chique, daqui. tá? Você viu Olha que isso tem aqui. o seu nome, né, querido? Olha que bacana, eu Você vi viu, aqui, né? eu vi Não aqui. pega a minha, porque É. a minha tem o meu nominho, Sério, eu ia tá pegar bom? ela. Tem o nojo, tá? Por gentileza. Ó, Olha que legal, gente. conteúdo, Estamos ficando credibilidade, chique, hein? É isso excelência aí. em dobro para o grande ABC. Quem vê pensa. Nossa senhora, até eu acreditei agora. Se você acreditou, tá acreditado. Dupla VIP. Beijo. Obrigado, gente. Valeu.